Equações trigonométricas complexas, exemplo 1. Temos aqui a equação trigonométrica complexa, seno de x, que é igual a 2x, ou seja, o seno de um ângulo é igual ao cosseno de duas vezes este determinado ângulo, tal qual este ângulo tem que ser maior que zero e menor que 360 graus. Ou seja, se ele é maior que zero e menor que 360 graus, ele compreende no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Portanto, o seno de um determinado ângulo é igual a cosseno de duas vezes este ângulo e vamos descobrir o valor deste ângulo. Lembrando que a equação trigonométrica é complexa porque o ângulo equivale a duas vezes a este ângulo. Lembrando das identidades trigonométricas, temos seno de duas vezes um determinado ângulo é igual a duas vezes o seno deste ângulo vezes o cosseno deste ângulo. E o cosseno de duas vezes um determinado ângulo equivale a 1 menos duas vezes o seno ao quadrado deste ângulo. Portanto, aqui temos seno de x, que é igual a cosseno de 2x. Podemos dizer que temos seno de x, que é igual a cosseno de 2x, que equivale a 1 menos duas vezes seno ao quadrado de x. E como estamos trabalhando com uma equação, podemos perceber, então, que temos aqui uma equação do segundo grau e vamos deixar no formato de uma equação do segundo grau. Então, o formato de uma equação do segundo grau, eu vou passar esse menos 2 seno ao quadrado de x para o primeiro membro, então eu vou ter, ele é negativo, ele passa como positivo. 2 vezes seno ao quadrado de x, mais seno de x, este 1 passa como, ele é positivo, ele passa como negativo, e igual a zero. E podemos definir o seno de x como y. Y é igual a seno de x. E, portanto, eu tenho aqui 2 vezes y ao quadrado. Seno de x é igual a y ao quadrado. Mais seno de x equivale a y, menos 1 é igual a zero. E podemos definir o valor de A como 2, o valor de B como 1 e o valor de C como menos 1. E podemos utilizar a equação quadrática, a fórmula da equação quadrática ou a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, eu tenho o delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Delta é igual, o valor de B é 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, que é menos 1. Delta é igual a 1 ao quadrado, que é 1, menos com menos, mais 4 vezes 2 vezes 1, 8. 1 mais 8, delta é igual a 9. E eu tenho o valor de y. Y é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. Y é igual a menos o valor de b, b equivale a 1, a mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes o valor de a, que é 2. Y é igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, que divide 4. Portanto, eu vou ter os dois valores de y. Y é igual a menos 1 mais 3, que é igual a 2, que divide 4. 2 que divide 4, se eu simplificar, eu vou ter 1 sobre 2. E y é igual a menos 1 menos 3, menos 4, que divide 4. Resposta é igual a menos 1. Portanto, o valor de y é igual a meio e é igual a menos 1. E vamos achar o valor do ângulo, o valor de x. Vamos apagar toda esta parte para podermos achar o valor de x. Portanto, eu sei que y é igual a 1 sobre 2 e eu sei que y é igual a seno de x. Y é 1 sobre 2, que é igual a seno de x. Qual o ângulo de seno de x, que é igual a meio? Então, vamos esboçar o círculo trigonométrico, o eixo x e o eixo y, e temos lá o valor de meio. Meio nós podemos considerar como aqui. Então, temos 1 sobre 2, a raiz quadrada de 2 sobre 2 e a raiz quadrada de 3 sobre 2. E podemos ter os ângulos principais e definir que o seno de 1 sobre 2 equivale
a 30 graus. Portanto, eu tenho aqui seno de 30 graus equivale a 1 sobre 2. E eu tenho também isso no primeiro quadrante. E eu tenho também no segundo quadrante o equivalente a 150 graus. Seno de 150 graus equivale a 1 sobre 2, porque aqui estamos falando de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Estamos falando dos 4 quadrantes. Temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. E aqui temos o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Se eu estou falando em seno de 30 graus, equivale a 1 sobre 2. Se eu falo em seno de 150 graus, eu falo em 1 sobre 2. E eu tenho lá também o y igual a menos 1. Eu posso dizer que menos 1 é igual a seno de x. E em que ângulo de seno eu tenho referente a menos 1? Portanto, eu tenho lá menos 1 no eixo dos senos e eu posso deduzir que seno de 270 graus equivale a 1. Portanto, seno de 270 graus equivale a menos 1. E a minha resposta, neste caso, o conjunto solução, eu vou dizer que é 30 graus, 150 graus e 270 graus. Conjunto solução, os valores de x que satisfazem esta equação equivale a 30 graus, 150 graus, 270 graus. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.